Provérbios 6, capítulo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de teu sono? Amém? Eu comecei lendo, antes que apaga, né? Esse treco aqui apaga rapidinho, né? E sobre esse versículo que eu quero conversar hoje com todos vocês, tá bom? Gratidão sempre a todos vocês que estão aí e eu aqui nesse nosso dedinho de prosa. E que seja uma prosa proveitosa. Gratidão sempre ao nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, Príncipe da Paz, e ao Pai das Luzes, onde não há sombra e nem variação, Criador e Formador de todas as coisas que existem. Amém? Então, irmãos, eu entrei no canal para assistir, né, e estava passando uma live. E é um canal que, dependendo da pessoa que vai, sabe, eu assisto. Muito famoso, tá fazendo muito sucesso aí, né? Aí eu entrei no canal, tava lá a live e tava a pessoa falando sobre esse texto. Vai as formigas. Aí eu não conhecia essa pessoa, este homem. Aí eu pensei, se trata de algum pastor, né? Tem tantos pastores famosos e vai que esse também é, e eu não conheço, né? Eu vou ouvir. E ele estava falando sobre esse texto. E aí eu vim depois saber, né, que no decorrer da entrevista, que ele era um homem milionário, bem-sucedido. Eu não conhecia nem o nome dele, mas ele se projetou no mundo dos negócios e durante toda a entrevista ele dizia que ele era o melhor em tudo e que ele era o melhor vendedor de coxinhas, né, salgadinhos, que a cidade dele já conheceu, e a cidade dele era a cidade de Lins. E lá que ele se criou, nasceu. E ele estava falando que ele tinha mais ou menos uns 12 anos, e ele pegava a bicicleta dele e ele começou a vender, né, as coxinhas para ajudar a família. E ele tinha na época uns 12 anos. E num dia só, às vezes, ele vendia 600 coxinhas. E aí foi indo, né, aos 14 anos, e ele sempre, né, discorrendo que aos 14 anos ele já fez um curso disso, e que ele foi o melhor, e que isso e aquilo e aquele outro, né? E foi, tudo isso eu fiquei descobrindo depois, né, durante toda a entrevista, mas no trecho que eu peguei, né, logo que eu liguei o celular para ver o vídeo, era esse o texto. E ele dizia que o pai dele era
pastor, a mãe também tinha um cargo na igreja, a avó, e que ele foi criado, né, dentro dos preceitos, né, das escrituras, digamos assim. E que esse texto, vai às formigas, sempre norteou a vida dele e foi uma bússola para a sua caminhada. Eu achei muito interessante. Claro que essas pessoas, né, depois ele falou, né, para ter uma ideia, o cara falou de caviar, de champanhe cara, que ele jogava golfe, falou o tempo todo em negócios. Negócios. Sabe aquelas pessoas? Mas eu achei interessante, mas muito interessante, que ele também falou de outros trechos, né, da palavra, e eu, de tudo aquilo que ele falou, né, claro, é gostoso você assistir e ver, né, uma pessoa contar da sua trajetória, da sua vida, e, eu achei muito bonito, e eu reti, né, o que é bom. As outras coisas que ele falou, né, praticamente ali é duas horas e pouco de entrevista, né, e creio profundamente em tudo aquilo que ele falou, ele sendo um homem, como ele disse, né, de ter um nome a zelar e isso, aquilo, e ele é conhecido internacionalmente, enfim, ele é, assim, o cara, jovem ainda. Então, irmãos, se a gente fosse rever, né, nossa, que cara egocêntrico, que cara parecido, né? Poxa, ele só fala dele, que ele é o bom, que ele é o bom, e eu acredito que realmente ele é o bom, né? Porque, né, nós lemos ali, né? E ele, inclusive, fez algumas dissertações, uma dissertação ali sobre essa passagem da formiga, sobre o trecho, né? E observando realmente que elas não têm um líder, não tem quem manda, não tem um gerente, e elas obedecem, né? Uma fila que vai, né? Quem morou em terrenos de terra, quem tem chácara, sítios, ou mesmo até num pequeno quintal, observou, né? Elas fazem aquela correntinha, né? Aquela filinha, e uma filinha vai, a outra fila vem, e num trabalho constante, né? E elas obedecem, talvez alguma hierarquia, né, que nós humanos nós não conhecemos, né? E tem delas, né, que leva até uma folha bem maior que ela, né, 3, 4 vezes maior do que ela. E tem umas que leva só uma, né, uma partícula, né, de um gravetinho, de uma folha, mas elas vão andando, né? E tira-se dali uma grande lição, né? Que lição? Disciplina, cooperação, dedicação, né? A que voz será elas obedecem, né? Será que lá dentro do buraco tem assim a maioral, né? Nós sabemos que tem a abelha rainha, né? As formigas, por certo, também devem ter um comando, né, transcendental que nós humanos não temos capacidade para captar, né? Maravilha. Eu amei, sabe? De ver um homem como ele, contou coisas assim tão além, tão aquém das possibilidades, né, de um pobre ser um cidadão comum, né? E ele chegou lá e ele não esqueceu, né, dos preceitos de quando menino, por certo, como o pai era pastor, como a mãe era da igreja e a avó, ele guardou muitas passagens, né?
E essas passagens das Escrituras nortearam a vida dele. Foi como uma bússola, né? Para que ele não se perdesse. Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre esse Provérbios, né? Aliás, Provérbios e Eclesiastes já é a própria sabedoria, né? Eu adoro ler os Provérbios. Simplesmente um manual, cada versículozinho é uma semente, uma coisa maravilhosa de sabedoria, né? Que a gente deve observar, deve guardar, né? Dentro da consciência. Então vejam que num programa daquele, famoso programa que está assim, arrebentando, né? Num programa promíscuo, num programa... A gente tem que reter o que é bom, né? Embora tudo que ele falou ali foi bom, né? Ele deu muitos conselhos para a gente ser o melhor. Se você for um faxineiro, seja o melhor. Se você for o que for, para que você seja o melhor. Que você sendo o melhor, né? As coisas fluem, né? Entre o bom, o médio, o ruim, você sendo o melhor, você, né, já está muito caminho à frente, né? Então é isso, irmãos. Lembrei daquela parte também de Marta e Maria, né? E eu peguei a melhor parte. Eu nunca tinha ouvido esta palavra. Nunca. E nunca tinha lido também. Olha que eu leio muito as escrituras. Ou se li, talvez, não me lembro. E me tocou muito. Achei muito bonito a maneira como ele falou, a maneira como ele colocou, né, com muita seriedade, muita sinceridade. E eu acredito que como eu, muita gente também ouviu, né? Milhões de pessoas assistem, né? E foram dar uma olhada lá nos Provérbios 6, versículo 6, e esse capítulo fala também de outras coisas, né? De fiador, que você foi fiador de alguém e a pessoa não pagou e aquelas coisas, né? Mas eu me ative realmente a esse versículo que ele falou e eu achei muito bonito e eu estou passando, né, para vocês. Espero que eu tenha conseguido, né, exprimir nesse versículo o pouco, né, que a gente não sabe às vezes. Às vezes, irmãos, a gente sabe entender tudo, assimila, entende, mas na hora de passar para frente, né, a gente não tem a grandeza de explicar, né? E às vezes o versículo que para mim foi tão maravilhoso, não vou dar a esse versículo a grandiosidade e a interpretação talvez que ele deu lá, né? Então eu gostaria que vocês lessem, que vocês observassem realmente que maravilha nas pequenas coisas, na natureza, nas plantas, nos animais. Deve haver um código, né? Um código da criação, em que só eles assimilam, né? Eles sabem a hora de nascer, crescer, florir, como as formigas, né? O trabalho delas. Pode ver que às vezes você vê aquela correntinha, quando vai no outro dia, não tem mais, né? Não tem mais, elas já foram talvez para outro lugar ou estão quietinhas lá, já estão
já estão com o trabalho, né? Só usufruindo daquilo que elas trabalharam, que elas puderam recardar, né? Tá bom? Então era isso, meus queridos e amados irmãos, meus queridos amigos e amigas desta caminhada aqui nesse YouTube. Eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer, né? Fui!